Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Pode se assentar, irmão. Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bom ver você aqui. Sejam todos bem-vindos. E é claro, vamos aqui meditar junto na palavra de Deus. Deus, Ele fala todo o tempo. Nós precisamos compreender e ter a sensibilidade para muitas das vezes nos calar para ouvir a voz de Deus. As nossas ansiedades nos fazem ficar tanto na correria, que às vezes nós não paramos para ouvir o que Deus tem para nós. Sabe, há um tempo atrás eu estava lembrando, enquanto eu estava escrevendo esse texto, eu estava lembrando de um momento na minha vida de crise da fé, ao qual eu me perguntava, porque nós como seres humanos, tem um momento que nós estamos mais borocochô, que nós pensamos, olha a nossa vida, Deus olha para mim, Deus, a tua presença não está comigo, o Senhor disse que estaria em todos os lugares, então eu sei que o Senhor está aqui. E nesse tempo de crise de fé, eu perguntava para Deus, o Senhor está comigo? O Senhor está operando na minha vida? E quanto de nós, em algum momento difícil de nossa vida, nós nos perguntamos, Deus, aonde está o Senhor? Aonde está a tua presença que muda, que transforma, que restaura? Aonde está a tua presença que fez maravilhas no passado e tem feito maravilhas porque nós temos visto maravilhas acontecer? Mas e na minha vida, aonde está a tua presença? É nesse momento que Deus, Ele, da forma dEle, e para a gente entender, porque muitas vezes tem que desenhar para mim, para que eu possa entender. Em um momento desse, orei, clamei, chorei, apresentei para Deus a minha fraqueza, a minha debilidade. Deus, é essa a situação, eu estou dessa forma. E nesse momento, num dia atrás desse, eu estava lembrando, eu fui buscar meu filho na escola, e aquele momento que eu estava chegando na escola, e eu resolvi esperar um pouco. Eu estava lá já na escola, e ele estava lá brincando, fazendo as coisas dele. Daqui a pouco ele senta, fica ali quietinho, e eu ainda não fui até lá, mas eu estava já no local, eu estava já presente, e eu fiquei observando ele, e daqui a pouco ele está ali, ele olha ao redor, não me enxerga, ou passa, não consegue me ver, e depois de um tempo ele olha assim, daqui a pouco ele vai, pai, aí abre um sorriso, a expressão dele muda, ele corre até mim, e ali, aquele menino que estava triste pelo momento, estava sentado por algum motivo, o posicionamento muda, porque naquele momento ele reconheceu que o pai dele já estava ali. E quando eu estava lembrando disso, Deus colocou ao meu coração o seguinte: às vezes nós pensamos, mas cadê a presença? Mas foi me dada uma frase que eu carreguei comigo: não é a falta de presença, é a falta de reconhecimento dela. Porque até então eu estava no local, mas enquanto ele não me reconheceu, ele ficava do mesmo jeito. Mas também quando me reconheceu, o posicionamento dele mudou. O posicionamento dele transformou. O porquê então que muitas das vezes a minha vida continua do mesmo jeito? Porque talvez não é a presença que mudou, a presença é a mesma, poderosa, grandiosa, que muda, que transforma. Mas talvez o reconhecimento que eu tenho dessa presença que tem mudado. O reconhecimento que eu tenho dessa presença me faz me posicionar da mesma forma, do mesmo jeito, e querendo que aconteça coisa diferente, sendo que o meu posicionamento é um posicionamento. E biblicamente nós vemos isso. Lembra de que até um dia atrás eu falei sobre isso. Lá tem na passagem
vai falar que Pedro está lá, os discípulos estão lá, o mar, a tempestade para lá, para cá, ventos. Você conhece essa história. O medo vai tomar conta dos discípulos, a ponto que eles vão falar que é um fantasma. Mas aí Jesus vai dizer: sou eu. E no momento que aqueles discípulos que estavam com medo, estavam pensando que era um fantasma, estavam desesperados, agora Jesus vai falar: sou eu. Agora eles vão reconhecer, é o mestre, eles vão reconhecer que é Jesus. Aquele medo vai se transformar em ousadia para Pedro. Então o reconhecimento muda uma condição para outra condição. A condição que era de medo, de terror, se transformou numa condição de ousadia. Em outra parte, João capítulo 21, a segunda pesca maravilhosa, nós vamos ver que os discípulos estão lá pescando novamente, não pescaram nada. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava lá na praia, já lá com o seu pãozinho, o peixinho lá. E a Bíblia vai falar que um vai perguntar, um dos discípulos vai falar: não é o mestre? Aí vão reconhecer, sim, é o mestre. E naquele mesmo instante Pedro vai dizer: olha, vai pular na água. Aí eu sou pecador, não mereço. Veja bem, quando nós reconhecemos a ousadia, quando nós reconhecemos a arrependimento, entendimento de quem é. Então, qual que é o problema? Que muitos de nós não mudamos, porque tem faltado nos reconhecermos quem é Deus. Reconhecemos Ele, e não só aqui nessas quatro paredes, mas na nossa casa, Ele também está lá. No nosso trabalho, Ele também está lá. No meio que nós vivemos, reconhecemos que Deus está lá. Às vezes nós somos aqueles que reconhecemos a Deus apenas na igreja. Não, Deus está aqui, mas Deus está em todo lugar. Mas eu preciso reconhecê-lo no meu trabalho, em todos os lugares eu preciso reconhecê-lo. Um exemplo disso também, lembra Caná da Galileia, casamento, a transformação da água para o vinho. Nós conhecemos essa história. Enquanto Jesus, ele estava lá como um convidado apenas, nada aconteceu. Mas quando reconheceram que ele poderia fazer um milagre e falar: olha, fazem tudo o que ele disser, a partir daquele momento houve uma transformação, porque reconheceram ele da forma que ele é. Então, eu preciso entender que o Deus continua sendo o mesmo, a presença continua sendo o mesmo, mas eu preciso reconhecer Ele como Ele é. E eu quero meditar a respeito disso, debaixo do tema que tem queimado o meu coração. Reconhecer a presença provoca mudança. Não tem como eu reconhecer de verdade essa presença e continuar igual. E continuar do mesmo jeito. Não tem como. O meu posicionamento muda. A minha forma de agir muda. Porque eu reconheço quem Ele é. E eu quero falar a respeito disso debaixo de um texto muito conhecido. Até um texto que por particularidade que me representa esse personagem em muitos momentos. E esse personagem, Zaqueu. E lá em Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10, nós vamos ler lá. Não sei porque tanto Zaqueu como Eliseu me representam. Mas há semelhanças. Vamos lá. Em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Eu quero trazer um texto conhecido, mas quero trazer algo novo, vinho novo sobre essa noite. Nós já preguei várias vezes a respeito disso, você também com certeza já ouviu. Mas eu quero trazer um detalhe que tocou o meu coração, eu quero compartilhar
com você. Muito bem, vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. Ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos lá. Vamos meditar um pouco a respeito desse texto, debaixo desse tema da mensagem, desse tema que nós falamos, reconhecer a presença provoca mudança. Vamos lá. Nós entendemos que Zaqueu, por algum motivo, ele ouviu falar que Jesus ia passar por um lugar. Então ele se preparou para estar naquele lugar. Houve uma preparação porque ele queria conhecer Jesus. Ele foi até o lugar onde Jesus iria passar, mas entre ele e Jesus havia empecilho. Entre ele e Jesus havia uma dificuldade, e essa dificuldade se chamava multidão, mas também por causa da sua pequena estatura. Havia situações que o impediam de reconhecer de Jesus. Havia situações que o faziam não conseguir reconhecer Jesus ali. E hoje em dia nós também temos muitas situações que tentam nos fazer não ver Jesus. Situações essa, talvez uma distração demais, talvez um pecado, talvez alguma coisa que eu sei que está me tirando do foco de Jesus, que está me tirando da direção que eu preciso estar. Todos nós enfrentamos momentos de nossa vida que parece que tudo piora. Mas é nesse momento que parece que tudo piora, eu não estou vendo. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido o meu posicionamento? Vemos o posicionamento de Zaqueu, ao qual ele não vai deixar com que a multidão impeça de ver Jesus. Ele não vai deixar com que a sua pequena estatura impeça de ver Jesus. Então ele vai tomar uma atitude e vai subir em cima de uma árvore. E aqui que fica interessante. A Bíblia vai dar o nome dessa árvore: uma figueira brava. E essa figueira brava não está ali à toa, mas para que nós percebamos algo. Você sabe, ou a nível de conhecimento, uma figueira brava, ela tem a tendência de crescer muito. Algumas delas podem ter a copa a 20 metros ou mais. Um crescimento. Embora ela grande, ela é fácil de escalar, porque ela começa os galhos bem próximo, bem rente, mas por isso Zaqueu teve facilidade também de subir. Mas o que é interessante nisso, que embora ela seja grande, ela tenha potencial para crescer ainda mais, não sei até onde Zaqueu subiu, mas
a figueira brava não é como a figueira comum. A figueira brava, ou ela não dá fruto, ou ela dá um fruto mirrado, ou ela dá um fruto amargo. Então, aquela figueira ao qual ele subiu, não era uma figueira que dava fruto. E o que eu quero dizer com isso? Essa árvore, não só ele subiu não subiu por subir, mas aquela árvore representa a condição que ele estava, sem fruto. O que tem era amargo, muitos outros era mirrado. E assim também é nós, quando Jesus passa. Às vezes nós somos essa figueira. A figueira nos representa, porque nem tudo que cresce demais quer dizer que está dando fruto. E aqui nós vemos isso. E o interessante é que ele subiu. Foi algo bom, ele subiu até aquela figueira. Mas a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, não tinha que ficar por aí. Tanto é que Jesus, na sequência, vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Até aqui está dando para compreender? Aquela figueira não é uma figueira normal. Ela representa nós. Ela representava Zaqueu, que era um homem que cresceu financeiramente, que tinha uma posição, mas não tinha um fruto necessário. E às vezes, muitas vezes, nós somos assim. Então, Jesus vai passar por aquele caminho e vai avistar Zaqueu. Zaqueu fez de tudo para ver Jesus. Mas eu fico imaginando, se aquela árvore era alta, então me faz pensar que Zaqueu estava perto ou longe de Jesus. Se a árvore era alta, você já vai entender o que eu estou querendo falar. Zaqueu subiu para ver, mas Jesus não queria só que ele visse ele. Jesus queria relacionamento. Tanto é que, olha, Zaqueu desce depressa. Sabe, hoje para muitos de nós é fácil nós fazer de tudo para ver Jesus. Eu quero ver Jesus, vou orar, vou jejuar, vou ir na igreja. Mas a grande questão do relacionamento não foi quando ele subiu, mas quando ele desceu. Muitos estão dispostos a subir para ver Jesus, mas poucos estão dispostos para descer quando ele fala. E aí que está. Tem momento do relacionamento que eu vou ter que descer. Tem momento do relacionamento com ele, que Jesus vai falar: olha, desce depressa. E aí que está a questão de quem nós somos em Deus. Como nós estamos no nosso relacionamento. Ele subiu para ver, mas para se relacionar ele precisava descer. E mais, quem de nós desceríamos como ele desceu? Ele desceu e recebeu com alegria. Porque para muitos de nós, se falar, olha, ora, jejua, faz isso, faz aquilo, faz. Porque não, quero ver a Deus. Legal. Mas quando fala, olha, vai lá e pede perdão. Isso não. Isso não, Jesus. Me compreende o que eu estou querendo falar? Talvez nós, nessa caminhada com Deus, subimos, vimos Jesus, conhecemos Jesus, mas para prosseguir no relacionamento, muitas das vezes Ele está dizendo: então desce depressa. Desce depressa, hoje me convém estar em sua casa. Desce depressa. Então, nós precisamos entender que não se trata de o quanto eu subo, mas o quanto eu estou disposto a descer pela voz que Jesus fala. Tem momentos que nós precisamos disso, e não descer de qualquer forma, mas com alegria. Não de qualquer forma. O relacionamento que temos com Deus não se basta somente subir para vê-lo, mas descer para relacionar com Ele. E às vezes nós queremos viver apenas uma parte do relacionamento. Apenas o subir, enquanto eu estou subindo, beleza, tudo bem. Mas se Ele falar, desce depressa, quantos de nós temos essa fé
de descer com alegria. Então nós vemos aqui que Zaqueu subiu para ver Jesus. Agora Jesus vai pedir para ele descer para ter um relacionamento que convém estar na sua casa. E ali nós vemos um dos pontos que eu quero tratar, que é até o primeiro ponto. Porque Zaqueu até então, ele era não só um publicano, mas o chefe dos publicanos, um dos principais. O publicano já tinha uma má fama com os judeus, porque consideravam os publicanos traidores, porque eles cobravam além do devido. E naquele momento Jesus vai chamar ele, e ele vai descer depressa. O que eu quero mostrar com isso, que Jesus não estava ali sozinho, havia pessoas com ele, pessoas, judeus com ele, e naquele momento, ele vai estar no meio daqueles que queriam o mal dele. Não sei se você pega, me entenda, as pessoas não gostavam dele, mas quando Jesus chamou, não importava quem não gostava dele, o que importava é que Jesus chamou. Ele estava no meio daquelas pessoas, e nem todas elas eram, tudo bem, mas queriam ir contra ele. Então, ele se expôs naquele momento. Digo mais e posso arriscar que talvez poderia até correr risco de vida, porque ele estava ali no meio. Então, o chamado que Jesus trouxe para Zaqueu foi para ele descer depressa, e agora ele vai revelar a Zaqueu, vai expor a estar aqui. Está dando para entender? Está aqui, gente? Então vai revelar a Zaqueu, e ali vai dizer: olha, hoje me convém estar na sua casa. Eu fico imaginando a mente daquele homem, todo mundo ali contra ele, falando muitas vezes mal dele, mas ele com um só pensamento: Jesus falou. Jesus falou. Às vezes falta isso em nós. Nós ficamos lá, mas alguém está falando mal de mim. Mas Jesus falou para eu fazer isso. Eu vou sair da igreja porque aconteceu isso. Não, mas Jesus falou isso, entende? Então Zaqueu não estava olhando ou se importando porque estavam falando, mas Jesus falou para ele descer. Ele estava no lugar onde Jesus falou para estar. Então ele foi ali exposto. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar hoje é que a presença de Jesus, quando eu reconheço a presença de Jesus, ele revela e confronta. Agora não só vai chamar ele, vai dizer: olha, eu vou estar na tua casa. Eu não sei, porque naquele tempo, embora ele queria conhecer Jesus, mas não sei se veio, eu divagando o que ele vai fazer na minha casa? O que esse judeu vai fazer na minha casa? Os judeus todos me odeiam. Eu fico divagando o que estava acontecendo na mente? Não sei, mas eu divago Mas ele, mesmo assim, aceitou Jesus ir até a casa dele. A presença de Jesus, quando nós reconhecemos, ela revela, ela confronta. E nós não podemos fugir disso. Porque às vezes nós queremos um relacionamento com Deus, mas não queremos só no escondido. Queremos, eu sou Jesus, como falam popularmente o crente 007. Ele não quer expor a sua fé, mas quer viver escondido. Mas Jesus no meio de todo mundo, desce depressa. Quero viver meu escondido, não. Desce depressa, estamos aqui. Então Jesus vai revelar, e aquela revelação de Jesus não é para maltratá-lo, mas para curá-lo, para transformá-lo. Dando um spoiler do final da história, mas você já conhece.
Ele era aquele que cobrava mais do que o devido, pecador, publicano, pecador. Mas ele se tornou alguém que doou, alguém que deu 4 vezes mais. Houve uma transformação, mas também houve um processo para essa transformação. Eu quero a minha vida transformada, mas eu não quero ter o processo dessa vida transformada. Essa é a grande questão que nós não vivemos, isso se queremos alcançar. Então Zaqueu se expôs, ali houve um confronto em si. Na sequência, e procurava ver quem era Jesus, versículo 3, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar-me em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Então o primeiro ponto, a presença de Jesus, quando reconhecemos, revela e confronta. O segundo, e nós vemos isso não só nesse exemplo de Zaqueu. Lembra daquela samaritana? A samaritana estava lá no poço, lá em João 4. A samaritana estava lá no poço, foi fazer o que fazia de costume. E lá naquele poço, falando com Jesus, ela vai falar que não vai falar que os maridos, ele vai falar que, olha, esse marido que você tem não é teu, tal. Jesus vai revelar para ela a condição dela. Mas entenda uma coisa, quando a pessoa quer mudança, vem à tona aquilo que ela é, não é para ela ficar triste, mas Jesus queria curá-la. Às vezes eu estou escondendo algo que Jesus quer revelar para me curar. Eu estou tentando me esconder a pessoa que eu realmente sou, mas Jesus quer que venha à tona para te curar. Então Jesus vai falar a forma que aquela mulher estava vivendo. E eu fico imaginando, talvez, em muitos de nós ficaríamos chateados. Olha, 5 pessoas e mais um e nem é meu, olha. Ficaria constrangido, no sentido, com vergonha, vou sair daqui, tá? Revelando, no popular, revelando meus podres, não é isso? Revelando aqui, não. Mas, o que ela foi fazer? Ela foi evangelizar. Ela teve um encontro, viu o encontro, ela foi falar, olha, tem um homem lá, ele é o Messias, não é ele o Messias? Sabe, a atitude que nós tomamos quando reconhecemos Jesus é diferente. Essa mulher reconheceu quem ele era, e por isso a atitude diante de uma revelação, um confronto, foi de estar mais perto, de buscar ainda mais, de apresentar para os outros. Não foi uma atitude de não estou magoado, agora vou me esconder ainda mais, que ele falou para mim. Então nós precisamos aceitar o processo. Se existe algo a ser falado, revelado para Deus, apresentado quem realmente eu sou, o faça, porque é o processo. É o processo para você sair dessa situação e experimentar esse Deus que transforma, esse Deus que restaura. Então o primeiro ponto é esse. Vemos também na primeira pesca maravilhosa, Pedro vai ter a mesma atitude. Afaste de mim porque sou pecador, porque ali ele também teve a mesma experiência, houve uma transformação. Mas eu quero me ater aqui ao Zaqueu. Então não tema essa revelação, se for ter que apresentar. Eu quero que você me compreenda que é um processo. Tem coisas em nossas vidas que nós queremos esconder, mas não há necessidade. O segundo ponto que eu quero falar, que Jesus ele não revela ou confronta para o meu mal. Ele não revela para que eu venha me envergonhar e me esconder. Ele revela para que venha ser tratado, para que haja cura. E nós precisamos
ter isso em nosso coração e entender. Porque para muitos de nós, Deus já revelou o que precisa ser transformado. Porque Ele já sabe. Ele revelou para nós o que precisa ser mudado, para que venhamos ter um relacionamento com Ele. E o que nós fazemos a partir disso? O que nós fazemos a partir da nossa condição? A condição de Zaqueu é a estatura e a multidão, era a condição dele. Mas ele não parou no limite da sua condição, mas ele correu para algo diferente. Ele não só andou para algo diferente, mas ele correu para algo diferente. E ali houve a transformação. Mas Jesus não só revela e confronta, mas diante daquilo que você já reconheceu que é, que nós nos reconhecemos quem somos, Jesus também é aquele que habilita e capacita. Ele não só te revelou para te julgar e dizer, olha, você é um pecador. Não, Ele revelou para você, para te capacitar, para você sair dessa condição. Às vezes quantos de nós queremos sair de uma certa situação com as nossas forças do braço, aí vem um tempo, 2 tempos, caímos no mesmo erro. Nós dizemos, Jesus, agora eu vou ser diferente. Mas por não passar por processo, vem um tempo, 2 tempos, no mesmo erro, na mesma situação. E a minha vida espiritual não evolui. Sabe? A obra que Deus fez em nós, Ele há de terminar. Então, ainda que venha as dificuldades, saiba que é Ele que te habilita. É Ele que te dá a força necessária. É Ele. Lembra lá dos discípulos, Atos 2, que o capacitou. Aqueles mesmos discípulos que no meio da situação ao qual Jesus foi preso, um foi medroso, o outro negou, muitos falhas, muitas situações. Mas quando eles entenderam e se posicionaram, Atos 2, para receber o Espírito Santo, Deus os capacitou e se tornaram tão ousados que até morreram pelo Evangelho. Então, olha a diferença entre aqueles que eram medrosos, ousados, no meio processo. Então Deus, Ele quer nos capacitar, mas eu preciso reconhecer aquilo que Ele já revelou. Se eu reconheço aquilo que Ele já revelou, primeiro ponto, após isso, Senhor, o Senhor já me revelou que é isso que eu tenho que mudar. O Senhor já me revelou que é isso que eu tenho que largar. Pois bem, agora Ele te capacita para largar isso. Mas eu me posiciono, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Mas eu sei que é o Senhor que me capacita. É o Senhor que me habilita para isso. Lembra, até foi falado esses dias, Paulo, perseguidor, agora vai ser um dos maiores apóstolos. 15, boa parte do Novo Testamento, ele escreveu as cartas. Então houve uma diferença, uma mudança, porque agora ele reconheceu Jesus de verdade, e quando ele reconheceu, ele não ficou do mesmo jeito. Então, precisamos entender isso. Jesus não apenas aponta o que precisa mudar, mas dá o poder para a mudança acontecer. Somos capacitados para viver uma nova vida. Mas Romanos 12:2, nós temos que renovar aqui. Ele me capacita, mas eu preciso me posicionar para essa capacitação. Eu preciso me posicionar. Ele que me habilita. Então, isso nós vemos claro na vida de Zaqueu também. Se ele entendeu a sua estatura, a multidão, e tomou uma atitude após isso, nós vamos ver o favor de Deus quando Jesus vai dizer, me convém ficar na sua casa. Porque não ele só chamou para expor, mas ele vai dizer, olha, você foi revelado aqui, para todos aqui, mas agora eu vou estar na tua casa.
agora me convém tanto. Agora que você desceu, agora que você reconheceu, agora que você se expôs, agora que foi revelado, agora eu vou habilitar, eu vou estar lá na tua casa. Me convém. E após isso, eu quero entrar no terceiro ponto. A presença de Jesus produz frutos duradouros. Muitos ficam pelo meio do caminho, porque não passaram por esse processo, não reconheceram de verdade. Por isso o fruto que se diz ter, é um fruto que não é duradouro. Zaqueu, ele subiu em cima da figueira brava, é o começo do relacionamento, mas não é para ficar lá, é para descer e ter um relacionamento de verdade. E nós precisamos permitir que os frutos dele se manifestem em mim. Precisamos abrir a nossa vida, o nosso coração, reconhecer de verdade, reconhecer que ele é o mesmo, reconhecer que ele pode transformar a minha situação, mas antes ele quer mudar o meu coração. Eu preciso abrir a minha vida, e muitos textos vão falar, um antes e um depois. Chegou a hora da sua e da minha vez, de provar esse antes e depois. O problema é que nós vemos maravilhas acontecendo e colocamos na nossa mente que está longe de nós. Aconteceu lá. Nós acabamos nos distanciando na nossa mente disso. Mas volta a falar, ele é o mesmo. Ele quer fazer nessa noite para você. Ele quer fazer em nós esse antes e depois. Eu não sei como é que você chegou até aqui hoje. Talvez você chegou com uma vida, sabe, se desse para fugir dela, mas não dá. Uma frase que eu ouvi, eu até falei aqui: tentei fugir de mim, mas não consegui, porque aonde eu vou, eu estou. Sabe, tem pessoas que é bem assim, não é? Que se ela pudesse. Irmão, Deus, Ele quer produzir frutas através de nós. Então que nessa noite dá liberdade para Ele. Reconheça Ele. Entenda que você não veio até aqui por vir. Jesus, Ele viu a situação que você está passando. Ele viu as situações que você tem passado no seu dia a dia. Ele viu. E Ele trouxe você até aqui exatamente para fazer um antes e depois na sua vida. Mas eu preciso me posicionar. Zaqueu foi aquele que se posicionou. Independente da condição que ele tinha, ele se posicionou. E nós vamos ver na sequência que ele era aquele que, se pudesse, tirava proveito de todo mundo. Mas quando ele entendeu, os frutos vieram. Tanto é que quando, na sequência, olha, e vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Para quem Zaqueu disse? Mas quem murmurou? Às vezes nós estamos tão preocupados em responder quem está murmurando, que não esquecemos que o nosso negócio é com o Senhor. Então é o povo que estava murmurando e falando mal dele, mas a resposta com quem ele estava falando era com o Senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Sabe o que eu vejo aqui? O entendimento de quem é Jesus, ele reconhecendo, porque aqui ele vai praticar. Eu vejo ele praticar aqui os dois principais mandamentos. Quando ele desce, ele reconhece, ele vai com Jesus, ele ouve Jesus. Ele está praticando o primeiro: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças.
E quando ele vai dizer, eu resolvo dar aos pobres, eu resolvo partir de mim, a metade que eu tenho, eu vou dar para uma outra pessoa. Eu vejo o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tanto que ele vai dar a metade para eles. E mais, antes era aquele que tomava proveito, mas agora ele vai dizer, alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou dar 4 vezes mais. Entenda isso, que não foi algo que Jesus vai dizer, olha, você vai fazer isso. Foi algo que o fruto se manifestou. O fruto se manifestou e ele resolveu fazer o que tinha que fazer. O porquê que muitas das vezes a minha vida espiritual não muda? Porque eu não estou reconhecendo Ele como deveria reconhecer. Porque eu não estou me posicionando como eu deveria me posicionar. E que nessa noite eu possa entender que Ele é o mesmo, que entender esses pontos que nós mencionamos. Zaqueu, antes era cobrador, roubava, agora ele restitui, generosidade. E na sequência ainda, quando Zaqueu fez tudo isso, passou pelo processo, agora Jesus vai confirmar nele. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu entendo que quando Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, é que não tinha salvação da forma que ele estava. Que não havia da forma que ele estava antes. O orgulho, fazendo da forma que ele estava, mas o seu reconhecimento, a sua entrega, fez com que houve salvação naquela casa. Esse reconhecimento. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Que nessa noite nós possamos compreender isso. Gostaria que você ficasse de pé.